Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as noções básicas de probabilidade, iniciando aí uma nova etapa do conteúdo, tá? Probabilidade, vocês vão ver que essas noções são bem simples, não tem muito segredo e ajuda bastante aí a entender dados aí que geralmente são disponibilizados aí na mídia, nos jornais, na internet e tudo mais, tá ok? Então vamos lá? É uma noção básica apenas, tá? Em matemática, a teoria das probabilidades, ou simplesmente probabilidade, surge como uma maneira de formalizar as noções de chance ou aleatoriedade, ou seja, qual é a chance de alguém ganhar na Mega Sena, qual é a chance de chover hoje, qual é a chance de eu ser assaltado na rua, tudo isso é inerente à probabilidade, tá? Geralmente a probabilidade matemática ela tem essa tendência de calcular a chance de algo ocorrer, tá? Experimento aleatório, tá? É aquele experimento cujo resultado não se consegue prever, tá? Por exemplo, você joga uma moeda para cima, você não sabe se vai dar cara ou coroa, tá? Você não sabe se a face virada para cima vai ser cara ou coroa. Isso é um exemplo de experimento aleatório. São experimentos em que você não tem o controle sobre o resultado que pode ocorrer naquele experimento, tá? Você não sabe qual resultado pode ocorrer qualquer coisa, você não prevê qual o resultado. Tá? Outra coisa, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, por exemplo, todos os possíveis resultados de um experimento. Como eu disse, jogar uma moeda para cima e ver qual é a face virada para cima. Você joga uma moeda e vê qual é a face virada para cima. Quais são os resultados possíveis de se obter nesse experimento? Ou a moeda vai ficar com a cara para cima ou coroa. Então a gente diz que o espaço amostral desse experimento que eu citei como exemplo seria 2. Pode dar cara ou pode dar coroa. Tá? É basicamente todos os resultados que são possíveis ao se jogar uma moeda para cima. Tá? Isso é chamado de espaço amostral. Beleza? Evento é um subconjunto qualquer de resultados do espaço amostral. Tá? Por exemplo, joga a moeda para cima, o espaço amostral é 2. Por que 2? Porque você pode ter cara ou pode ter coroa. Mas o evento é aquilo que você quer, aquilo que você imagina que seja o resultado que você quer. Tá? E aí o que acontece? Eu queria que desse cara, então o evento é 1. Cara. Tá? Por exemplo, joga um dado para cima. Quem é o espaço amostral? O dado ele tem 6 faces, então pode sair qualquer face para cima. Então o espaço amostral é 6. Mas eu queria que saísse um número par. Então o seu evento é 3. O número de eventos é 3. Por quê? Porque você tem 3 faces pares. O 2, o 4 e o 6. Tá? Então a gente tem aí espaço amostral é todos os possíveis resultados. Evento é aquele resultado que você espera obter. Tá? Beleza? Exemplo, ao lançar uma moeda para cima, observa a face virada para cima. Você tem o espaço amostral 2, cara ou coroa, e tem o evento 1, face virada para cima. Você só tem uma face que vai ficar virada para cima. Tá? A noção de probabilidade. Como é que a gente calcula a probabilidade então? Aquilo lá era os elementos básicos aí para vocês terem a ideia de probabilidade. Para calcular a probabilidade de um evento é comum pensar nos elementos de E como os resultados favoráveis, aqueles que você espera obter. Tá? E daí que obtemos a famosa expressão do cálculo de probabilidades. A probabilidade de alguma coisa ocorrer, tá? De algum evento ocorrer, é sempre, aí no caso aí de elementos aleatórios, tá? Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Lembrando que casos favoráveis é aqueles que você pretendia obter nesse experimento. Tá? E casos possíveis é qualquer caso que é possível de se obter. Tá bom? Então isso aqui sempre vai dar uma divisão. O resultado dessa divisão, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, é sempre um valor menor que 1, menor ou igual a 1. Tá? É sempre um valor menor ou igual a 1. Por quê? Porque o número de casos favoráveis sempre vai ser menor ou igual ao número de casos possíveis. Então o resultado dessa divisão sempre vai ter um resultado desse tipo. Tá? Como essa fórmula podemos calcular certas probabilidades? Simplesmente resolvendo 2 problemas de contagem. Um para calcular a quantidade de casos favoráveis e o outro para calcular a quantidade de casos possíveis, que seria o nosso espaço amostral.
tá? Exemplo, ao lançar uma moeda, qual a probabilidade da face virada para cima ser cara? Bem, o evento favorável, eu quero que a face virada para cima seja cara. Eu só tenho um evento favorável, cara para cima, tá? Eventos possíveis, que é o nosso espaço amostral. 2, pode dar cara ou dar coroa. São os possíveis resultados. Então, a probabilidade de a face virada para cima ser cara é 1 sobre 2, tá? Número de casos favoráveis, número de casos possíveis, 1 sobre 2. Que na divisão resulta em 0,5. E 0,5 simplesmente é dado em porcentagem como sendo 50%. Só lembrem que porcentagem é uma divisão por 100. Tá? É um decimal até a casa dos centésimos. Então, 0,5 na verdade é 0,50. 50%. Tá? Ah, mas e 3%? É 0,03, ó, na casa dos centésimos. 3%. Tá? Então, fiquem atentos a essa ideia aí de porcentagem, porque as probabilidades, no geral, serão dadas, na maioria dos casos, em porcentagem, que é sempre uma fração de denominador 100 ou um decimal com casa dos centésimos, tá? Vamos ver um exemplo aqui agora. No lançamento de um dado honesto, né, qual a probabilidade de se obter? Letra A, um número par. No lançamento de um dado, a gente pode obter 6 possíveis resultados. Quais são os resultados possíveis? Os possíveis são 6. Agora, quais são os resultados favoráveis, que são os que eu quero? Os resultados favoráveis. Eu quero obter um número par. Quais são os números pares num dado? O 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 números pares apenas. Então, aqui eu tenho o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. Tá? E aí, qual que é a probabilidade, então, de ser um número par? A probabilidade de o resultado ser par é de 3 sobre 6. 3 sextos. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Isso aqui é 0,5 ou 50%. Tá? 50%. Claro, o dado tem 6 faces, 3 são pares e 3 são ímpares. Então, a probabilidade da par é 50%, metade. Tá? De dar um número maior que 4. Então, vamos lá. Número de casos favoráveis. Eu vou escrever assim só para abreviar. Número de casos favoráveis para dar maior que 4. Pode dar 5 ou 6. Dois casos favoráveis apenas. Número de casos possíveis. O dado tem 6 faces, então pode dar qualquer uma das 6 faces. Todas são possíveis, mas favoráveis é só 2, maior que 4. Tá? Então, qual que é a probabilidade de o resultado aqui ser maior que 4? Vai ser de 2 sobre 6, ou 1/3. Ou, se preferir, 0,33, que na verdade é 33%, aproximadamente, tá? Isso aqui é aproximadamente, tá bom? Você pode dividir 2 para 6 direto. Se você dividir 2 para 6, vai dar 0,33333 ou 33%. Geralmente a porcentagem é feita até a segunda casa decimal, tá? E a letra C, um número menor que 1. Quais são os números menor que 1? Só o 0. Então, qual que é o número de casos favoráveis aqui? Quais são os casos favoráveis? Para ser favorável, teria que dar 0. Existe a face 0 no dado? Não existe. Então, qual é o número de casos favoráveis? 0. Não existe nenhum caso favorável, já que não existe nenhum número menor que 1 no dado. Tá? E o número de casos possíveis? Número de casos possíveis, qualquer face do dado. 6. Tá? Então, a probabilidade de ser menor que 1 aqui vai ser de 0 dividido por 6, que na verdade é 0 ou 0%. É claro, não existe probabilidade de você encontrar a face 0 no cubo, tá? No dado, já que não existe essa face lá, tá bom? Então, a ideia de probabilidade é justamente essa, tá, gente? Você pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis.
você se restringe a simplesmente identificar essas duas quantidades, número de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis. Lembrando que a porcentagem é sempre uma fração de denominador 100 ou um decimal até a segunda casa decimal, tá? Isso é uma porcentagem, beleza? Vocês vão trabalhar bastante com isso. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí pelas mensagens e tudo mais, tá? Tenham um bom estudo aí, tentem estudar sempre que possível, sempre que sobrar um tempinho, e desejo a todos aí que passem por esse momento aí de pandemia tranquilamente e sempre procurando fazer tudo o que é possível, ok? Até mais, até a próxima aula.